vamos aqui para a nossa próxima pauta, e essa é aquelas que o PH faz assim, o dedo de abrir aqui o meu Word preparado para começar a escrever artigos e livros coça profundamente. Pois é, porque a gente vai falar de informações importantes que surgiram. Um general revelou o acordo entre o regime venezuelano e a guerrilha colombiana para tráfico de cocaína. E ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, eles não me contaram sobre isso, eu vivi. Pois é, abre aspas. Os guerrilheiros colombianos plantam, guardam e transferem coca para laboratórios dentro ou fora da Venezuela. Eles não me contaram. Eu vivi isso como comandante do então Teatro de Operações número 2 em La Fria, estado de Táchira, e denunciamos diretamente em 2000 ao então presidente Hugo Chávez e publicamente em 2002, diz o general de brigada do Exército aposentado Néstor González, por meio de uma carta enviada aos seus companheiros de armas. E olha só que interessante isso, pessoal. Aqui ele fala de uma informação nova, né? Até então, de que a Venezuela teria laboratórios de cocaína dentro do território, tá? Isso daqui é uma informação nova. Vamos lá. Será que foi ele, então, que ao denunciar pro Hugo Chávez falou que absurdo, vou matar todos ele. Quanto dá para ganhar com isso? Mas agora, brincadeiras à parte, falando muito sério, pessoal, aqui no meu livro, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande, tem um ponto do livro que eu trago exatamente o momento, tá, que nós temos no registro, onde o Hugo Chávez ele queria dar um maior apoio ideológico, tá, e existencial para as Farc, ainda nos anos 90, e ele nem era o presidente ainda, ou estava a vias de virar ali já, e ele foi conversar com o Fidel Castro, falando que, bom, eu quero ajudar as Farc, são revolucionários, fazem parte do nosso ideal da Pátria Grande, acreditam no grande Simão Bolívar, nos ideais que ele tinha, só que existe a inconveniência da questão das drogas. Só que mal sabia, né, o Hugo Chávez, que o primeiro narcoditador que nós temos notícia aqui nas Américas foi justamente Fidel Castro. Fidel Castro falou para ele, não, veja só, você pode usar o dinheiro gerado através da cocaína para a revolução. E mais do que isso, envenenar o grande Satã do Norte. Pois é, envenenar os Estados Unidos da América. E foi assim que ele convenceu a Hugo Chávez a começar a apoiar as Farc. Farc que sempre fez parte do núcleo do Foro de São Paulo. Por mais que se negue isso, há documentações que não são fáceis de encontrar. Algumas eu fui conseguir localizar dentro da Rússia para poder documentar aqui para vocês. Então tem tudo isso aqui muito bem documentado. Inclusive, no livro, você tem algumas notas de rodapé que são interativas, ou seja, você vai ser direcionado para vídeos do próprio Hugo Chávez falando de estar com membros da alta cúpula das Farc dentro de reuniões do Foro de São Paulo. Né? Isso e muito mais. Então, por isso que eu falei que a mão do PH, para começar a escrever depois de ver esse artigo aqui, coça e muito. Sua declaração vem em relação ao que aconteceu com a destruição de um barco no sul do Caribe, que os Estados Unidos afirmaram ter saído da Venezuela. Tá? Abre aspas. Pro general. Cidadãos que morrem enquanto o regime desfruta desse sangue entre noites suntuosas e privilégios. Há pessoas que sofrem, vão ao respeito pelos direitos humanos diante da destruição de um barco com venezuelanos e de um carregamento de drogas. Quero fazer uma contagem rápida para que se entenda que essas mortes começaram com Hugo Chávez e são de Nicolás Maduro, que embriagou e envenenou nossos cidadãos com o negócio do narcotráfico, tá? E aqui nós temos, deixa eu até colocar na tela para vocês, senhores, uma foto do ELN. E olha que interessante aqui, vou trazer mais alguns contextos para vocês. O ELN é uma das principais guerrilhas, tá?
marxista, o Exército de Libertação Nacional, muito inspirado aí na frente sandinista, na sua forma de atuar também. O Exército de Libertação Nacional estava em negociações de paz com Gustavo Petro, que forçou essas negociações de paz assim que assumiu a presidência, contra a vontade popular. Lembrando que o acordo de paz com as Farc também foi contra a vontade do povo colombiano, que votou por referendo que não queria aquele acordo. Tá? O presidente Manuel Santos, que era, teoricamente, né, ali à direita, ele traiu o povo colombiano, tratorou usando o judiciário para poder fazer o acordo de paz com as Farc, e isso gerou uma instabilidade política gigantesca dentro da Colômbia e desacreditar muitas das situações que nós tivemos e que acabou culminando, depois eu cito o porquê disso, como que a Colômbia foi cair nas mãos do Gustavo Petro, tá? Um militante de uma guerrilha comunista também, o M19. Mas o fato aqui importante que nós temos é que o ELN estava trabalhando dentro da Colômbia, dentro da Venezuela, tá? Desde sempre, já se tem conhecimento disso, e o intermediário, veja só, pela paz, pela soberania, para a luta e a libertad, estava sendo intermediada, tá? As negociações de paz por Nicolás Maduro Moro. É isso. É assim que funciona a cúpula do Foro de São Paulo. Então, tudo isso estava acontecendo. Nos últimos 2 anos, isso tem acontecido sempre. Tá? Então, voltando aqui para a matéria. General Gonçalves destaca que a luta começou há 25 anos ou mais, e há 25 anos denuncia a associação do regime venezuelano com a guerrilha, seja o Exército de Libertação Nacional, aqui que eu acabei de mostrar, ou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, e os dissidentes das Farc, que agora levam o nome aí de ex-Farc Máfia. Tá? A máfia dos ex-Farc. Abre aspas. Os guerrilheiros levam coca para laboratórios em solo venezuelano. O regime cujo braço armado da revolução são os guerrilheiros colombianos paga-lhe com armas e tecnologia. Tá? Gonçalves garante que o regime movimenta as drogas processadas por terra, mar, ar ou rio através dos diferentes portos e rotas através da Venezuela, de onde obtém grandes dividendos para enriquecer através da lavagem de dinheiro, fazendo negócios, comprando imóveis, entre outros, em toda parte do mundo, principalmente na região metropolitana de Madrid, tá, pessoal? É um grande destino da elite narcotraficante da Venezuela. Não à toa que muitos foram presos lá, inclusive El Podio Carvajal. Um ponto que me chama a atenção é essa dos rios. Ontem à noite eu tive o prazer de estar na Arena Oeste, né, lá na Revista Oeste, com o meu querido colega e amigo Silvio Navarro, e entrevistamos o excelente senador Plínio Valério, do estado do Amazonas. E conversamos sobre vários pontos, e num determinado ponto ali da entrevista, o senador disse que as ONGs e o próprio governo são leões até para fazer desapropriação de terra com posses, tá, documentadas, ainda tão antigas, documentadas em couro, tá, em couro, pelos proprietários. Mas para o narcotráfico, e ali ficou muito implícito que narcotraficantes que estão entrando da Colômbia e da Venezuela, fecha-se os olhos, e o exército tem um aparato completamente defasado, sem a possibilidade de fazer um patrulhamento devido. O senador Plínio Valério, inclusive, disse ontem nessa entrevista que o exército brasileiro está sendo sucateado, que possui apenas uma lancha, possuía só uma lancha, tá, para fazer todo o patrulhamento das regiões ribeirinhas, enquanto os traficantes possuem dezenas de lanchas muito mais potentes. E ele conseguiu fazer ali o provisionamento de verba dele, né, da cota parlamentar, para que o exército conseguisse comprar mais uma lancha. Ele falou que foi conversar com o general responsável da região, falou, olha, desculpa, eu só consegui mandar uma. E o militar respondeu para ele, não, senador, o senhor dobrou o nosso contingente. Tá? Então, assim, há um sucateamento também das Forças Armadas proposital. E a fronteira do Brasil, ela é de maneira bem clara e objetiva, tá, pessoal? Uma mãe, tá?
Nem se o Trump fosse ali colocar o muro, eu acho que a gente conseguiria resolver o problema do jeito que a situação está. E aqui, o general Gonçalves, que está denunciando, fala justamente de rios, que é o meio onde muitos desses traficantes estão utilizando rotas dentro do Brasil. Inclusive para extração ilegal de madeira, tá? No Peru. Olha, vale muito a pena assistir ontem essa entrevista feita aí com o senador Plínio Valério. E aqui, né, fala um pouco da trajetória do general Gonçalves, que foi um dos oficiais que se tornou insubordinado em 11 de abril de 2002, e um dia antes fez fortes declarações contra Hugo Chávez, que foi quando o Chávez foi deposto, depois houveram negociações, ele volta, e para não cair de novo, sabe quem foi ajudar o Hugo Chávez? Eu tenho, mais uma vez, documentado esse caso aqui, tá? No livro Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Fernando Henrique Cardoso, tá? A pedido de Lula. Lula bateu na porta do Fernando Henrique e falou: companheiro, precisamos ajudar o companheiro. E Fernando Henrique foi lá ajudar. Documentado aqui para vocês também. Bom, fez fortes declarações contra Hugo Chávez diante da imprensa, acusando-o de negociar, apesar do sofrimento do povo venezuelano, para alcançar seus objetivos comunistas, repreendendo-o duramente porque, abre aspas, não é aceitável que um presidente diga que a guerrilha não existe aqui, quando há evidências em posse da CUFAM, o Comando Unificado da FAM, e assumindo que Chávez estava mais interessado em suas relações com Fidel Castro e o comunismo. Somos um país digno de ser governado por algo melhor que você, teria dito ele na época. Em sua carta, ele diz que é necessário fazer uma rápida revisão de como chegamos aqui, particularmente das razões pelas quais denunciamos aberta e publicamente há 25 anos Hugo Chávez Frias e Nicolás Maduro Moro de narcoterroristas e todos os seus cúmplices do atual governo da Venezuela. Ele afirma que na área havia acampamentos guerrilheiros colombianos que também lutamos em território venezuelano e em muitos outros lugares, desde Villa del Rosário até o Páramo del Tama, ao longo de 1.250 quilômetros de fronteira com a Colômbia. Ele insiste na necessidade de repetir isso em homenagem a todas as vidas perdidas ao longo desta luta e que devemos honrar hoje mais do que nunca. O oficial de alta patente, aposentado, acrescenta que, embora o alto poder tenha usado as instituições e a fachada do governo país para o negócio ilegal e criminoso de drogas, abre aspas, os venezuelanos avançam em um estado de empobrecimento econômico, decomposição social e abuso dos direitos humanos que aumenta a cada dia. E aqui nós temos uma foto do general Gonçalves, né, e o depoimento que ele deu em 2002, à época, né, que ele tentou depor, né, o Hugo Chávez e acabou aí sendo persuadido a negociar pelos outros militares. Pois é, o homem estava enfrentando o narcotráfico e quando viu que o seu presidente fazia parte da gangue, tentou fazer algo pelo seu país. Mas a outra metade do exército, possivelmente, já estava, né, ali com a estrutura do cartel de Los Soles ganhando dinheiro. Tipo, quem é você para bancar o herói? A gente vê que o Gonçalves ficou muito mexido, meus amigos, com a tentativa da criação da narrativa, como nós vimos da própria Ilana Omar aqui agora há pouco, de dizer, nossa, mas como assim? Vocês foram lá e meteram bomba nessa embarcação? Não sabemos como é que vocês provam que tinha drogas ali e etc, né? Isso mexeu com esse homem, como ele mesmo disse. Ele gostaria de contar o tantos de mortos, né, que tem aí, o sangue venezuelano escorrendo, enquanto eles brindam pelo poder. Mais uma para a conta de Nicolás Maduro e mais uma para a conta, meus amigos, do Foro de São Paulo. É sempre bom lembrar que hoje o Brasil é governado pela cúpula do Foro de São Paulo, tendo na presidência o seu fundador. Não é Lula sozinho, Lula e Janja. Isso daí, pessoal, vamos falar o português claro. Isso daí é bater tambor para louco. É lógico que é absurda a questão da Janja, das viagens dela e tudo mais. A gente fica nervoso, tira sarro, ok. Mas isso é peixe pequeno. Isso é troco de boteco, tá?
Isso é muito pouco perto do que existe na realidade e o que a todo momento é escondido da gente, inclusive pela mídia brasileira, e muito por falta de conhecimento, porque é uma coisa que eu digo na abertura do livro. Quando se fala do Foro de São Paulo hoje, muitas pessoas utilizam ele como um espantalho dialético. Até mesmo políticos da direita. Fala do Foro de São Paulo quando é para ganhar um like, quando é perto de eleição, mas nunca faz um trabalho de aprofundamento, combate, integração com outros poderes aqui na América Latina. Isso foi feito durante o governo Bolsonaro, através do Itamaraty, com o ministro Ernesto Araújo, que participou da criação do Grupo de Lima. Só que, assim que o Ernesto Araújo foi demitido do cargo, automaticamente o Grupo de Lima já começou a se esvair. Tinha outros problemas também, porque o Grupo de Lima estava muito atrelado, né, aos mandatos que estavam vigentes na América Latina, né? Ele estava atrelado aos governos que estavam em exercício do poder. Mas ele começou a se desfazer justamente quando o Ernesto Araújo foi demitido do cargo, tá? Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.